Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Como passaram de domingo? Passaram bem? Espero que tenham passado bem. Muito bem, nós vamos hoje para o nosso segundo vídeo e nós estamos aprendendo um pouco mais sobre os propósitos de Deus ao nos criar e nos colocar aqui neste mundo. E na semana passada, aliás, domingo passado, nós vimos no vídeo que eu mandei quais foram os propósitos, quais são os propósitos de Deus ao nos criar. E nós vimos ali que o primeiro propósito é para o louvor e adoração do nome dele. Você se lembra? Nós vimos também que Deus nos criou para nos abençoar, nos deu a salvação. Ele disse que ele tem um futuro abençoado para a nossa vida. Que coisa legal, bacana que Deus tem para nós. E nós vimos também, em terceiro lugar, o propósito de Deus ao nos criar, que foi para nos usar para expandir o reino dele aqui na Terra, para que outras pessoas conheçam ele também. E nós vimos que, quando nós estamos vivendo a vida dentro do propósito de Deus, nós temos maior alegria, felicidade, a nossa vida é melhor porque nós estamos fazendo o que Deus mandou fazer. Hoje eu quero continuar falando sobre propósito, só que nós vamos começar a estudar a história de Daniel. A história de Daniel é maravilhosa, você conhece um pouco dela, mas eu quero que você olhe para a história de Daniel com esse olhar de propósito, o que Deus fez na vida de Daniel, como o propósito de Deus na vida dele foi se estabelecendo dia após dia da vida dele. Eu deixei como desafio para você ler o capítulo 1 do livro de Daniel. Você leu? Se você não leu, você pode ler depois, mas agora você acompanha a leitura que farei de alguns versículos e vou trabalhando esses versículos aqui à medida que eu vou lendo, tá ok? Eu vou ler então o capítulo 1, versículos 1 e 2. Esses versículos dizem assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a cercou. E o Senhor, olha só, foi Deus, entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor e também entregou alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Até aqui, inicialmente. Perceba uma coisa. Deus permitiu que Judá fosse atacada porque o povo tinha abandonado a Deus e passou a viver uma vida longe de Deus. Esse povo se afastou de Deus, esse povo não orava mais, esse povo não lia mais a Bíblia, esse povo não obedecia mais a Deus, não cultuava mais a Deus. E por isso mesmo, esse povo foi se afastando de Deus. Porque é assim, queridos, cada vez que a gente deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, cada vez que a gente deixa de obedecer a palavra de Deus, a gente faz o que é errado, deixa de fazer o que é certo. Quando isso acontece, a gente vai se afastando de Deus aos poucos. E foi isso que aconteceu com esse povo. E além disso, ainda eles começaram a seguir outros deuses. Veja que coisa triste isso. O Deus que abençoou tanto a vida deles, agora eles haviam virado as costas para Deus. E como consequência disso, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, note bem, galerinha, isso daqui, guarda bem no seu coração. Toda vez que nós decidimos viver no pecado e nos afastamos de Deus, Ele vai permitir alguma situação acontecer conosco para nos chamar a atenção e nos fazer voltar para Ele novamente. Ele fez isso com o povo de Judá, essa história que nós estamos lendo aqui. Então, Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz assim: De Deus não se zomba, não se deixe enganar, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Olha só, nós temos que ficar muito atentos em relação à palavra de Deus, em relação à nossa vida espiritual, de andar com Deus, de seguir a Deus, de evitar o pecado. Nós vamos pecar, mas nós temos que evitar o pecado. E a gente evita o pecado quando a gente está bem, em oração, lendo a Bíblia, buscando a Deus. É o que eu desejo para você, que você faça isso e viva bem com Deus. Agora, sabe por que Deus faz isso? Que Deus permite alguma coisa acontecer para nos chamar de volta para Ele? Ele faz isso porque Ele nos criou com um propósito. Vocês se lembram? Do vídeo anterior?
Deus tem um propósito. Eu citei ainda agora nesse vídeo aqui os propósitos principais pelos quais Deus nos criou. É por isso, Deus quer você e eu pertinho dele. Ele nos quer bem do ladinho dele. Esse é o prazer dele, de nos ter do lado dele, caminhando com ele, obedecendo a ele, orando, clamando. Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida e na minha vida. Mas vamos a outras informações aqui sobre esse texto para nós entendermos bem a história de Daniel e os propósitos de Deus na vida dele. Quem atacou Judá? Nós lemos lá que foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. A Babilônia hoje não existe mais esse nome, mas o país ainda existe, é o atual Iraque. Você já ouviu falar do Iraque? Era a Babilônia lá dos tempos de Daniel. Para onde eles foram levados então? Para a Babilônia. Né? E para que eles foram levados para a Babilônia? Eles foram levados para trabalhar como escravos. Eles lá, quando chegaram na Babilônia, muitas pessoas do povo foram construir casas, construir palácios, construir pontes. Enfim, eles foram trabalhar como escravos na Babilônia. Né? E quem foi levado do povo de Judá, de Jerusalém? Quem foi levado? Foram levados vários. Muitas pessoas foram levadas para lá. Lá no verso 3 e 4 dizem assim: Então o rei ordenou que trouxesse alguns dos israelitas da família real, da nobreza, jovens sem um defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento. Foi todo esse povo que foi levado para lá. E no meio desses estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Era Daniel, então, e seus 3 amigos. E quando eles chegaram na Babilônia, eles tiveram seus nomes mudados. Seus nomes foram trocados. Veja bem, Daniel passou a se chamar Beltesazar. Ananias, Sadraque. Misael, Mesaque. E Azarias passou-se a chamar Abednego, que eram nomes babilônios. Uau, que loucura tudo isso, não é mesmo? Tiveram seus nomes trocados. A identidade deles, né? O nome da gente significa identidade. E eles tiveram isso mudado na vida deles. Prestem atenção aqui em algo muito importante. Eu sei que a coisa toda foi muito ruim, a coisa toda foi punk demais. Vejam bem, Daniel foi levado com seus amigos, prisioneiros, da casa deles, da terra deles, para um outro lugar, para um outro país distante. Um país que eles nem falavam a língua deles. Eles ficaram longe dos pais, longe dos amigos, longe da família, longe do templo, da igreja. E esses jovens aqui, Daniel e seus amigos, eles tinham ali entre 13 e 15 anos de idade. Eles eram novinhos. Muitas pessoas, quando o rei Nabucodonosor invadiu a Judá, muitas pessoas morreram. Eles destruíram o templo, enfim, eles fizeram coisas ruins lá em Judá, em Jerusalém. Daniel e seus amigos talvez nem soubessem o que tinha acontecido com a família, por exemplo. Porque é muito comum, quando havia uma deportação, algumas pessoas da família ficavam, as outras iam. Às vezes na invasão alguns morriam, outros ficavam vivos. Essa é a dureza da guerra. E Daniel passou por tudo isso. Mas vamos acompanhando. Não se esqueça, nós estamos falando dos propósitos de Deus se realizando na vida de alguém. Não se esqueçam disso. Gostaria que você pensasse, né? Quem sabe? Você na situação de Daniel. Você em outro país, você preso, sem saber exatamente o que aconteceu com sua família, sem falar a língua daquele povo. Que coisa dura, não é mesmo? Então, queridos, isso mostra pra gente que o plano que Deus tem para a nossa vida passa por momentos difíceis. Né? Nós, na nossa vida, enfrentamos momentos difíceis. Nós temos que saber e nós temos que aceitar isso. Eu e você passamos por dificuldades. Você vai enfrentar muita luta na sua vida. Mas não se esqueça que você está dentro de um propósito de Deus. E que mesmo essa luta tem a permissão de Deus, porque Deus está trabalhando. Deus, Ele sabe quais são as áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Deus nos conhece. Deus sabe. E para nós realizarmos o propósito para o qual Ele nos criou, Ele tem que trabalhar em nossa vida. Existem áreas da nossa vida que precisam ser fortalecidas. Outras áreas que precisam ser melhoradas. Né?
O ser humano, ele só amadurece quando ele experimenta confronto nas áreas que precisam de amadurecimento e fortalecimento. É assim que Deus trabalha em nós. Não é fácil, não é legal, mas esse é o caminho de Deus para a nossa vida, queridos. Eu garanto para você, olha, preste atenção nisso. Você vai chorar muitas vezes. Você vai se entristecer muitas vezes. Muitas vezes, em muitos momentos da sua vida, não vai ser fácil. Você vai querer desistir, você vai querer retroceder, você vai ficar com medo muitas vezes. Eu tenho certeza que Daniel ficou. Imagina um menino, um adolescente de 14, 15 anos, passando por tudo que ele passou. Longe de casa, longe dos pais, da segurança da família. Com certeza ele teve medo. Com certeza ele teve momentos difíceis em que ele chorou lá na Babilônia, longe de casa. Mas eu quero que você se lembre que você está dentro de um propósito. Tudo que está acontecendo hoje, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. O propósito de Deus está em curso. Às vezes é maior do que a nossa capacidade de compreender, mas é isso que está acontecendo. E eu gostaria que você não se esquecesse do seguinte: você não está sozinho. Eu quero ler alguns versículos da palavra porque Deus é que está dizendo isso para você e para mim. Olha só, Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não tema, nem se apavore, nem se desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Que bênção isso, queridos. Olha o outro texto, Isaías 43, versículos de 1 a 3, Deus está dizendo assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou e que te formou, ó Israel. Não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamo pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, elas não te afogarão. Eu estarei com você, os rios não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Aleluia. Aqui, água e fogo, nesse texto que nós lemos, são os momentos difíceis da vida. Mas Deus está dizendo que está conosco. Eu já vou encerrando por aqui hoje. Em mais esse momento que nós estamos falando sobre o propósito. No sábado ou domingo eu envio outro vídeo falando um pouquinho mais, avançando na história de Daniel e percebendo o que foi acontecendo com eles. Tá bom, queridos? Meditem nisso. Não se esqueçam, Deus ama vocês. Vocês foram criados com um propósito. E esse propósito está em andamento. Existem lutas enquanto esse propósito está em andamento, mas é para o nosso bem. Deus está trabalhando a gente, Deus está moldando o nosso caráter para nos fazer algo maior, fazer de nós alguma coisa grande, em nós e através de nós. Aceitem e acreditem nisso em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai, eu quero declarar a Tua bênção sobre cada um desses adolescentes, jovens que estão assistindo esse vídeo. Eu peço-te, ó Pai, que o Teu Espírito Santo os ilumine. Eu peço-te, ó Pai, que o Senhor os abençoe grandemente e que o propósito que o Senhor está cumprindo na vida deles possa ser concretizado. Dê a eles força, graça. Dê a eles, ó Pai, coragem e ousadia para enfrentar os momentos difíceis da vida, sem nunca desanimar. E sabendo que o Senhor está com eles, sabendo que o Senhor tem prometido cuidar deles. Abençoe-os, ó Pai, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Galera, um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe vocês.